Pois é, ultimamente as coisas andam bem malucas, mas pra variar, uma coisa boa do lado da maluquice acabou acontecendo e um dos exclusivos mais importantes do PlayStation chegou pro PC. Estamos falando de God of War, que agora finalmente foi lançado pra plataforma que só conseguia assistir no YouTube, e agora sim você pode jogar o God of War. Não é pelo YouTube, não é via nuvem, é realmente no seu PC. Mas a grande dúvida que fica é, você realmente consegue rodar no seu PC ou você vai ter que continuar assistindo pelo YouTube? Como, por exemplo, esse vídeo aqui, que na verdade é um comparativo para mostrar para vocês se é possível ou não rodar o God of War no seu PC. Bom, o jogo chegou e depois de alguns anos de lançado como exclusivo para o PlayStation, ele foi lançado para a nossa plataforma, de todos nós. E a galera não ficou muito feliz. O pessoal que tinha comprado um PlayStation achando que isso ia ser só exclusivo do PlayStation ficou realmente chateado e inclusive fez muito barulho não só no Twitter, mas no Reclame Aqui, pedindo até reembolso, o que eventualmente algumas pessoas parece que conseguiram. Mas se você não quer saber dessa treta, na verdade você só quer saber como você vai fazer para rodar no seu PC, é muito simples, basta comprar o jogo e ter um PC para rodar. Mas qual PC para rodar? Os requisitos não são exatamente tão absurdos assim. Na verdade é bem surpreendente a especificação do PC que a Sony pediu. Como requisitos mínimos nós temos um i5 2500K, um processador de 4 cores e 4 threads bem antigo, e um Ryzen 3 1200, também 4 cores, 4 threads. Para a memória RAM, os requisitos são de 8 GB de memória e a placa de vídeo eu sei que é um pouco complicado, mas calma. Até ali eles foram bem modestos. Para a placa de vídeo, a Sony pediu uma GTX 960 de 4 GB, não confundir com a de 2 GB, porque a GTX 960 tinha as duas versões. E apesar de ser uma placa relativamente popular, a de 4 GB na época, pelo menos pelo que eu me lembro, não era exatamente tão popular assim. A de 2 GB era mais popular. E eles pedem também uma R9 290 ou 290X da AMD. Essas sim um pouco mais difíceis de conseguir, uma vez que mesmo nos dias de hoje, elas ainda devem estar minerando alguma coisa por aí. Para os requisitos recomendados, a Sony pediu um processador i5 6600K, também de 4 cores, 4 threads, ou um Ryzen 5 2400G, com 4 cores e 8 threads. Mas calma, isso é o requisito como CPU, não confundir com APU. O 2400G é um processador com gráficos integrados, onde o foco fica mais nos gráficos do que no processador, pelo menos nessa primeira iteração das APUs. Mas aqui a gente está falando dele como processador. E mesmo nos requisitos recomendados, a Sony pede somente 8 GB de RAM. E como a gente não está falando de gráfico integrado, você vai precisar de uma placa de vídeo. E aqui os requisitos são de uma GTX 1060 ou de uma RX 570. O que novamente é bem surpreendente. A gente está falando de processadores de 4 cores, 4 threads ou 4 cores e 8 threads e de placas que são relativamente fracas, se a gente for levar em conta o contexto de hoje, onde a gente tem uma RTX 3060, uma RTX 3050 ou mesmo uma RX 6600 XT. Também é interessante ver que a Sony acabou pedindo uma placa de vídeo que hoje ainda é a mais utilizada da Steam, a GTX 1060. E sim, não dá para você comprar uma GTX 1060 hoje, ou até dá, mas em preços absurdos, é uma placa já bem antiga. E mesmo a RX 570, que foi uma placa bem vendida, uma placa que tinha em vários sistemas populares e que hoje já está mais difícil de conseguir, assim como todas as placas de vídeo, mas na verdade são sistemas bem modestos. A GTX 1060 não está à venda, mas a gente consegue colocar ela num patamar de uma placa de vídeo atual como uma GTX 1650 Super ou qualquer placa que esteja na mesma faixa de desempenho. E para os requisitos mínimos a gente consegue equalizar, por exemplo, com uma GTX 1050 Ti, que acabou ressurgindo dos mortos. Ela é uma placa que tem mais ou menos o desempenho da GTX 960 e também traz 4 GB de VRAM. Em relação à AMD, vamos deixar 290, 290X, vamos falar só da 1050 Ti, a gente já desenterrou uma placa que já deveria ter ficado no passado, e essa é uma placa que dá para você ter como base de desempenho para o requisito
mínimo. Mas é claro que dá para você rodar abaixo do mínimo, né? A gente é sempre ousado e brasileiro não desiste nunca. E se abriu é porque rodou. E pelo menos nos testes iniciais que nós vimos, dá sim para você rodar no gráfico integrado, mas você vai precisar fazer um pouco da boa e velha alquimia do PC, que é mexer um pouquinho ali nas configurações gráficas. Mas dá para você rodar nas APUs com gráficos integrados e a gente vai trazer um comparativo de APUs, de gráficos integrados, em breve. Então se inscreve no canal para você não perder esses testes que vem por aí. Mas para comemorar essa chegada do God of War no PC, nós resolvemos escolher os dois extremos. Pegamos ali o requisito recomendado com uma GTX 1060, tá com saudade dela? Ela ainda tá muito viva. A GTX 1060 como requisitos recomendados e pegamos aqui algo além dos recomendados, que é uma RTX 3080. Então a gente vai colocar aqui em dois cenários, em Full HD e em 4K, e a gente vai aproveitar a RTX 3080 para mostrar alguns outros recursos, já que existem mais ajudas. Caso o seu PC ainda tenha dificuldades para conseguir entregar uma boa performance com o God of War, você ainda vai ter algumas ajudas. Já de saída no lançamento nós temos o suporte ao FSR, o Fidelity FX Super Resolution, e ao DLSS. Lembrando que o Fidelity FX Super Resolution é um recurso da AMD, mas também funciona em placas NVIDIA, como por exemplo a GTX 1060, e vai ajudar no upscaling ali através do algoritmo, enquanto que o DLSS ele vai fazer também um upscaling, mas ele utiliza os Tensor Cores das placas RTX, o que significa que só funciona em placas NVIDIA. Claro que nós temos também agora o Radeon Super Resolution chegando por aí e temos o NIS da NVIDIA, que também são outros recursos que podem ajudar caso o seu hardware não tenha fôlego suficiente. Mas no caso da AMD, o FSR funciona em praticamente todas as placas conhecidas, exceto as muito antigas, enquanto que o DLSS funciona só em placas RTX. Além disso, para placas NVIDIA ainda tem o Reflex, que é a primeira implementação num jogo que não é um jogo de tiro em primeira pessoa, não é um jogo competitivo e promete diminuir a latência, ou seja, ter um tempo de resposta mais rápido, o que pode ajudar você a derrotar os chefões ou dar aquela esquivada de último momento. Ou não. É isso que a gente vai testar aqui. Para começar, eu vou iniciar pelo PC Master Race em todo o seu glamour. Eu vou começar com a RTX 3080 rodando em 4K. Aqui eu testei somente em 4K, contudo no Ultra, e aproveitei e testei também o DLSS, as qualidades do DLSS, para a gente ver como vai ser a performance. Ainda que você não tenha uma RTX 3080, você vai conseguir ver ali quais vão ser percentualmente os ganhos de desempenho. Isso não vai se repetir em todos os modelos, uma vez que depende muito da questão dos Tensor Cores. Nós temos Tensor Cores de diferentes gerações e temos placas com mais e menos Tensor Cores. Mas a gente pode trazer testes para vocês depois com outras placas, como a RTX 2060, 2070 Super, 2060 Super, 3060 e 3050, que são placas que têm diferentes níveis de Tensor Cores e até de gerações diferentes. Mas aqui já vai dar para vocês terem uma boa noção de como está em relação a desempenho e qualidade. Outra observação importante é que o God of War tem bons presets. Nós testamos aqui nos presets do jogo e mesmo no preset Ultra ainda tem um detalhezinho do Ultra Plus ali nos reflexos e nós deixamos só no preset, então vai ficar mais fácil de você comparar por aí e sinceramente eu testei aqui e não vi tanta diferença assim do Ultra Plus. Se bem que se você tem sobrando, liga o Ultra Plus aí. Nem que seja para dar um hit a mais de desempenho, você não vê diferença nenhuma. Para os nossos testes, eu escolhi a nossa bancada com Ryzen 9 5900X. Nossa bancada tem uma X570 Aorus Master, 32 GB de memória Kingston Fury Renegade 3600 MHz, um NVMe Kingston NV1 de 2 TB. A fonte é uma V850 Gold V2 da Cooler Master e para refrigerar nós escolhemos um ML240 V2 da Cooler Master. Em 4K, contudo, no Ultra na RTX 3080, com o DLSS desligado, nós temos uma média de 68 FPS com mínima de 57, o que significa que você já consegue rodar com tudo no Ultra em 4K com uma boa taxa de FPS. A qualidade você consegue realmente perceber, temos ganhos aqui vindo para o PC, tivemos excelentes otimizações e tirando proveito de todo o poder extra de processamento. Utilizando o DLSS, caso você queira um pouco mais de FPS, sem perder tanto assim a qualidade, nós temos o modo qualidade. E aqui nós temos 84 FPS de média e 69 de mínima. Então saímos ali dos 68 para os 84 de média. E as mínimas já ficam bem acima dos 60 FPS. Se você quiser um pouquinho mais de FPS, você vai comprometer um pouquinho mais da qualidade indo para o modo equilibrado. Aqui nós rodamos uma média de 90 FPS com mínima
mínima de 74. Se você quiser mais desempenho ainda e vai para o modo desempenho, nós temos uma média de 96 e mínima de 78. Aqui já é uma barreira onde eu acho que já não compensa tanto, você já não tem tanto ganho de FPS assim e já começa a comprometer a qualidade em alguns pontos do jogo. Claro que se você está focando mais em combate, você não vai ficar reparando tanto nos detalhes, mas a gente já consegue perceber um pouquinho mais a degradação de qualidade. Claro, rodando em 4K. Mas se você quiser, ainda dá para ir para o modo Ultra Desempenho, onde você sai dos 96 e vai para os 104 FPS de média e sai dos 78 e vai para 84 de mínima. Além disso, você ainda pode fazer combinações, de repente sair do Ultra e ir para o Alto e fazer combinações de DLSS para ter um pouco mais de FPS e compensar na qualidade. Pelo que nós vemos aqui de qualidade, eu não recomendaria o modo Ultra Desempenho. Eu acho que o modo Ultra Desempenho já força um pouco demais, você começa a perceber, mesmo nos pontos mais próximos, você nem precisa ficar reparando nos cantos da imagem para começar a notar que já perdeu qualidade. Até o modo Desempenho eu acho que é bem aceitável para 4K, claro que você perde um pouquinho da fidelidade visual, mas o DLSS consegue compensar bastante. Mas saindo um pouco dessa realidade, indo agora para a realidade da maioria, como é que é rodar em Full HD com a GTX 1060. E eu posso dizer para vocês que o desempenho foi surpreendente. Rodando com tudo no mínimo, a GTX 1060 fez uma média de 67 FPS e mínima de 70, mas talvez você não queira rodar com tudo no mínimo com uma GTX 1060, e a boa notícia é que dá para melhorar. Dá para você rodar no modo original com uma média de 56 e mínima de 50. Eu não sei exatamente se o modo original seria alguma coisa mais próxima da qualidade do PlayStation 4 ou o que a Sony quis dizer com original, mas aqui na escala de qualidades é o médio. Partindo para o alto, nós temos uma média de 46 e mínima de 41. Indo para o Ultra, nós temos uma média de 30 e mínima de 25. Então sim, dá para você rodar no Ultra, mas em alguns momentos você vai ter algumas quedas um pouco mais incômodas. O lado positivo é que nesse jogo nós não temos quedas bruscas, hein? Você não vê aquela quebra no frame time, onde tem aquele spike no meio, e aqui a gente tem uma fluidez muito boa, independente da taxa de FPS. É claro que rodar 60 FPS e rodar 30 FPS são mundos diferentes, mas o que existe de comum é que nas duas situações você tem uma boa fluidez, você não vai notar uma quebra muito grande no gameplay. Então realmente vai da sua escolha. Se você quiser rodar com 60 FPS, não liga tanto de perder qualidade, dá pra você rodar. Se você é um cara que fica no meio termo, não quero nem muita qualidade, nem muito FPS, eu consigo me conformar com FPS acima de 30 e abaixo de 60, você tem ali uma qualidade onde você vai entregar na média de uns 45 FPS. Ou se você é um cara que não, eu quero rodar com tudo no Ultra, sim, ainda dá pra rodar com tudo no Ultra e ter os 30 FPS, pelo menos do console. É claro que ainda existe uma outra alternativa, que é utilizar o FSR, ou utilizar o RSR, ou utilizar o NIS. Mas nesse caso aqui nós testamos com o FSR, e com o FSR dá para você jogar em Full HD, mas você consegue notar algumas perdas de qualidade. Não vai ficar igual ao nativo, mas eu vou dizer para vocês que fica bem próximo. E se você não quer rodar com tudo no Ultra e de repente ter 30 FPS, você quer um pouco mais de FPS, até dá para você rodar no Ultra utilizando a qualidade máxima do FSR. Qualquer coisa dali para baixo já é a porta dos desesperados, ou seja, se você não tem escolha e você realmente precisa fazer essa combinação, bom, eu acho que é a melhor combinação possível. Vamos dizer, por exemplo, que você está rodando num gráfico integrado e a sua melhor escolha é, de repente, utilizar em Full HD e colocar ali num modo com mais desempenho do que qualidade no FSR. Mas o FSR consegue fazer um bom trabalho em 4K. É claro que não fica exatamente igual ao DLSS, mas nos modos de mais qualidade eu diria que é praticamente impossível você dizer a diferença. Isso porque você não vai comparar lado a lado os dois como a gente está comparando aqui. E você vai precisar realmente ter um pouco mais de atenção e dar um zoom de repente 200%, ficar procurando alguns detalhezinhos para notar onde vai ser a diferença do FSR para o DLSS, o que significa que foi feita uma boa implementação, mas também significa que vai ser possível rodar com placas de vídeo AMD ou NVIDIA e conseguir um bom equilíbrio. Se você está tendo um pouquinho mais de dificuldade de rodar em 4K, de repente a sua placa já não dá mais conta de 4K, você ainda tem o FSR para te ajudar, mesmo que de repente você tenha uma GTX 1080 da vida e queira rodar uma resolução maior. Em Quad HD também dá para você usar o FSR, dá para você usar o DLSS, a gente passou meio direto pelo Quad HD, mas dá para você rodar, tem um bom desempenho e dependendo da sua placa você ainda tem o auxílio do DLSS ou do FSR implementados no game e você consegue ali compensar um pouco mais. No DLSS você não deve ir muito longe no modo qualidade, por exemplo, já deve ser o limite. Se você for para o modo desempenho, você já começa a perceber um pouco mais, afinal a resolução nativa que está sendo renderizada é mais baixa, e no FSR eu diria para você ficar ali mais para o modo qualidade, a não ser que não exista opção, e aí você pode forçar um pouquinho mais. Mas se a sua dúvida é em relação à qualidade, qual qualidade rodar independente do DLSS ou FSR, o que fica bom,
Eu acho que vai surgir em breve alguns guias, né, para você fazer esse equilíbrio entre o que você deve ou não ativar de filtros. Normalmente o Hardware Unboxed faz um bom trabalho com o Tim, trazendo ali alguns guias, mas eu sinto que os modos que vem nativo no game já são suficientes para isso. Eu diria que a partir do modo original a qualidade já é muito boa e o desempenho na casa dos 60 FPS consegue entregar uma ótima experiência mesmo com algumas quedas abaixo dos 60 em cenas mais intensas. É possível rodar no Ultra em Full HD com uma GTX 1060, mas já existe um comprometimento do FPS, até porque nós medimos o FPS numa zona específica e dependendo da área onde você tá, se tiver combate, se tiver mais elementos na tela, o FPS pode cair um pouco mais do que isso. Ou seja, você pode encontrar quedas abaixo dos 25 FPS, o que já pode atrapalhar bastante a fluidez do game. Ainda assim, no Ultra a qualidade vai ser superior à de consoles, com FPS próximo ou acima dos 30 FPS, o que também deve ser possível numa GTX 1660 ou uma GTX 1650 Super, que são placas que já trazem um desempenho bem próximo da GTX 1060 ou melhor, dependendo do modelo. Se você tiver uma GTX 1660 Super ou de repente ali uma 5600 XT, uma 6600 XT, você já vai ter um desempenho bem melhor em Full HD. O DLSS em Full HD pode ajudar a ganhar FPS, mas mesmo no modo qualidade será possível notar alguma perda de detalhes. Não chega a ser ruim a ponto de eu falar não use de forma nenhuma, mas não é exatamente igual ao nativo. Eu diria que melhorou bastante e já é possível usar o DLSS mesmo FSR em Full HD sem ficar se martirizando tanto, achando que tá perdendo muito da experiência do game. Tem um pouquinho de compromisso, mas já dá para usar em Full HD, pelo menos no modo com mais qualidade. Em 4K, sem surpresa nenhuma, o DLSS funciona bem, assim como o FSR. Mesmo no modo Ultra desempenho até dá para você usar, mas você já consegue notar bastante degradação da qualidade da imagem. Uma curiosidade em relação ao FSR e o DLSS, mesmo em 4K ou Full HD, é que apesar do FSR perder um pouquinho mais de detalhe do que o DLSS, em alguns casos ele acaba reproduzindo um pouco mais próximo da realidade, como por exemplo nessas partículas que você vê voando pelo mapa. O DLSS ainda tem esse rastrozinho que parece um tipo de blur atrás e que no FSR você não encontra nem no modo nativo. Melhorou bastante em relação aos jogos anteriores. No teste que nós fizemos aqui no comparativo do Battlefield 5 era simplesmente horrível, porque parecia um rastro atrás das partículas e hoje já é uma coisa bem mais difícil de notar. Claro que se você olhar um comparativo você vai perceber, mas se você ativar e não tiver percebido antes, você não vai notar isso, mas ele tá lá. Além do FSR e do DLSS, nós temos também o Reflex. É a primeira vez que nós vemos o Reflex em um jogo de aventura, um jogo de ação e não num jogo competitivo. Nós já temos ele em outros games, onde ele promete trazer uma diferença, uma vantagem para quem está utilizando o recurso, entregando os frames mais rapidamente na tela para você, o que pode ser o suficiente para de repente você fazer aquela kill ou para de repente pescar aquele inimigo mais longe. Mas será que faz diferença, por exemplo, em God of War, já que você não tem que pescar nenhum inimigo? Bom, a resposta é, depende. Eu testei aqui o Reflex e jogando no mouse e no teclado, a primeira coisa que eu preciso dizer é que é bem melhor do que no controle, pelo menos para mim. E isso vai se arrastar pelo restante da conversa em relação ao Reflex. Utilizando o Reflex, que promete trazer uma vantagem para você e que diminui, né, essa latência, acaba aumentando a frequência com que os quadros chegam para você, chega mais rapidamente. Isso não só em tese, mas como na prática traz uma vantagem, mas o mais legal mesmo é que jogando em duas plataformas diferentes, com várias configurações, com periféricos diferentes, jogando no teclado e mouse e no controle, eu consegui concluir uma coisa bem interessante. É que eu sou ruim em qualquer uma das combinações. E isso se arrasta para todo o restante. E é por isso, talvez, que para mim o Reflex não fez muita diferença no God of War. Mas dá para você perceber sim que existe uma vantagem, ela só não consegue ser utilizada por todo mundo. Então você recebe os quadros mais rapidamente, mas a pecinha que está ali, no caso você, não consegue tirar proveito disso. Mas eu diria que já que está presente o recurso, use. De repente para você vai fazer diferença se você é um cara mais hardcore, se você está utilizando numa taxa de FPS, numa frequência mais alta, se você está utilizando mesmo numa frequência mais baixa, ajuda bastante. E se você é um cara mais hardcore, eu tenho certeza que deve ajudar. É possível que você tenha que ser um nível Fallen de hardcore do God of War e eu não sei exatamente se isso existe, nem no console e nem no PC. A boa notícia é que o recurso está lá, é de graça, não custa nada em desempenho, então teste você mesmo, inclusive deixa aí nos comentários o que vocês acharam do Reflex, se fez diferença para vocês, se vocês conseguiram perceber a diferença ou não, deixa aí nos comentários. Eu tô realmente ansioso para mais ports, a Sony abriu um estúdio só para fazer jogos para PC, ou pelo menos para portar jogos para PC agora, e eu acho que o God of War, assim como foi o Horizon Zero Dawn, são exemplos de jogos
que foram realmente muito bem feitos, que rodavam numa plataforma bem menos poderosa que o PC e que quando vieram para o PC, vieram de forma lindamente otimizada. E isso também é um pouco do reflexo da plataforma dos consoles utilizar mais ou menos configurações próximas dos PCs. Então nós temos lá APUs semi-custom da AMD, nós temos lá processadores AMD, nós temos ali o x86, que foi feito de forma customizada para a Sony e para a Microsoft. E nós temos também, obviamente, um RDNA nos consoles, Ryzen nos consoles, o que ajuda bastante na hora de fazer um port. E então, se foi bem portado para o PlayStation 5, foi bem portado para o PC também. Mas, Robson, eu percebi que você falou de qualidade, falou de placa de vídeo, que é uma coisa para milionários, e não falou de CPU. E aí, como é que fica a CPU? Como é que fica a memória RAM? Como é que fica a VRAM? Bom, a utilização de VRAM, pelo que eu vi aqui, a alocação ela vai bem tranquila, né? Mesmo rodando com tudo no mínimo, a gente teve uma alocação ali, talvez na casa dos 3 GB, 4 GB no máximo, o que significa que se você for rodar nos requisitos mínimos, você vai conseguir rodar com uma placa de 4 GB. A GTX 1060 com 6 GB conseguiu rodar até no Ultra sem ter nenhum problema de estourar a VRAM, já que está dentro dos requisitos recomendados pela Sony. E ela não diz que é recomendado para você rodar no mínimo ou rodar no Ultra, ela diz que é recomendado. Como vocês viram, se encaixa muito bem. Em relação à utilização de memória RAM, 8 GB vai ser suficiente sim, então se você só tem 8 GB no sistema vai ser suficiente, se você tem mais do que isso, já está resolvido, se você tem menos que isso, de volta para o futuro. Em relação à CPU, fiquem tranquilos, porque eu realmente fiquei surpreso e eu tive que mudar muito do meu conceito sobre ports de games de consoles para PC. A utilização de CPU é ridiculamente baixa. Ah, mas você utilizou um 5900X. Mesmo utilizando CPUs de entrada, a utilização é muito baixa. Então pode acreditar nos requisitos da Sony que, eu não sei como dizer isso, mas eles são verdadeiros. Eles realmente se encaixam dentro da experiência que você vai ter. Então se você tem um CPU que minimamente se encaixa dentro dos requisitos e tem uma placa de vídeo que minimamente se encaixa dentro dos requisitos e tem a memória suficiente, dá para você rodar. E como eu já disse, se você tem alguma coisa que é um pouquinho abaixo dos requisitos, como de repente um gráfico integrado, ainda dá para rodar. Basta ser guerreiro, fazer alguns ajustes e a gente vai trazer para vocês em breve mais alguns comparativos. Depois eu quero fazer um comparativo também lado a lado do DLSS e do FSR mais detalhado. Aqui eu só mostrei para vocês como eles funcionam e, como eu disse, funcionam muito bem. A boa notícia é que, como eu disse para vocês, eu tive que mudar todos os meus conceitos sobre port. O jogo tá realmente maravilhoso no PC. Tá melhor que no PlayStation 5, mas eu diria que é difícil você notar, tem alguns detalhes ali como sombras, um pouquinho mais de qualidade de textura em algum ponto ou outro que você consegue notar, mas você teria que colocar lado a lado e não é assim que as pessoas jogam o game. Então, fiquem felizes, roda muito bem no PC, sim, tem uma vantagem de estar rodando no PC, mas no console também roda muito bem, principalmente nos consoles da nova geração, ou no console da nova geração da Sony. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do desempenho da GTX 1060 e da RTX 3080 rodando em 4K? Vocês esperavam mais, esperavam menos? Vocês acham que vai dar para rodar na sua casa com o seu hardware, o God of War? O que vocês acharam da otimização? Já estão jogando o game? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!